Olá pessoal, continuando então os nossos estudos, vamos seguir na capitalização composta, agora falando de juros compostos. Conforme a gente já fez na capitalização simples, e observando esse esquema que a gente tem aqui na tela, o que a gente vai fazer é justamente o contrário do que a gente fez quando a gente queria obter o montante, né? Ou seja, a gente tinha um capital na data de hoje e através do tempo, através da aplicação de uma taxa de juros, nós obtínhamos os juros e então o montante. O que nós vamos fazer agora é justamente o contrário, né? A partir de um valor nominal que está numa data futura, fazendo uma antecipação com uma taxa de desconto, que vai nos dar um desconto então, nós obteremos o que a gente chama de valor atual. A diferença desses descontos que nós vamos calcular neste momento com aqueles que nós já calculamos anteriormente é que nos descontos simples a taxa é aplicada sobre o capital ao final do período de tempo, ou por todo o período de tempo de antecipação. Esta taxa de desconto composto, assim como nos juros compostos, ela vai sendo aplicada ao capital período a período, certo? Bom, da mesma forma que nós tínhamos na capitalização simples, existem dois tipos de descontos compostos. O desconto que nós chamamos de desconto comercial, onde a taxa é aplicada diretamente sobre o valor nominal, ou seja, o valor da dívida que nós temos, que se encontra numa data futura, e o desconto comercial, que é aquele aplicado diretamente sobre o valor atual. Ou, conforme a gente já comentou anteriormente, né, no desconto racional, nós devemos aplicar uma taxa sobre o valor atual, a fim de que possamos obter um valor nominal que se encontra no futuro. E aí, nós temos essas duas fórmulas para obtenção dos valores atuais. Vamos lembrar que, assim como a gente tinha nos juros compostos, ou não tínhamos uma taxa para calcular os juros, que nós calculávamos diretamente o montante, e a diferença entre o montante e o capital era o que nós chamávamos de juros, aqui vai acontecer a mesma coisa. Não existe uma equação pronta para que nós possamos calcular o desconto. Nós conseguimos calcular os valores atuais através do desconto nominal ou vice-versa, né? E a partir desses dois valores nós podemos encontrar então os descontos. Então olha ali, para calcular o desconto comercial, nós vamos dizer que o valor atual é o produto entre o valor nominal e 1 menos i elevado na n. Vamos lembrar que n é o número de descapitalizações que nós vamos fazer, ou seja, a quantidade de períodos que nós vamos retroagir os nossos valores. E aí, por conta do que a gente já falou, o desconto é a diferença entre o valor nominal, que está no futuro, e o valor atual, que é o valor presente. No desconto racional, o valor atual vai ser a razão entre o valor nominal e 1 mais i elevado na n. E ainda, o desconto é a diferença entre n menos a. Vamos fazer mais uma lembrança antes de partirmos para os exemplos. Sempre que não estiver definido no problema o tipo de desconto que nós vamos utilizar, o desconto a ser utilizado será sempre o desconto comercial. Se estiver indicado de forma contrária, aí sim usaremos o desconto racional. No próximo exemplo, que nós vamos descrever aqui, nós vamos calcular os dois descontos, certo? Muito embora no problema, né, eu necessite sempre calcular apenas um deles, neste aqui nós vamos demonstrar a diferença no cálculo dos descontos. Então observem aqui, calcular os descontos, comercial e racional, obtidos da antecipação de uma duplicata de R$10.000, a taxa de 2% ao mês, por 5 meses. Tá? Então eu fiz uma diferenciação ali, aquele C é onde nós vamos calcular o desconto comercial,
O R é onde nós vamos calcular o desconto racional. Então vamos olhar lá. Aqueles 10 mil reais que nós temos ali é o valor nominal da nossa duplicata, do nosso boleto. É o valor qual nós queremos antecipar. 5 meses é o prazo de antecipação e nós vamos fazer então 5 descapitalizações usando a taxa de 2% ao mês. Calculando o primeiro desconto comercial, então, o valor atual é igual a N vezes 1 menos I elevado na N. Então temos lá 10 mil vezes 1 menos 0,02. É sempre bom lembrar que taxas sempre na forma unitária, para que a gente não cometa erros, elevado na 5. Então a gente tem lá 0,98 elevado na 5 vezes 10 mil, que nos dá um valor atual na ordem de 9.039,21. Portanto, o valor do desconto será 10 mil menos 9.039,21. Só vou fazer uma lembrança aqui, antes de nós continuarmos para o desconto racional, é lembrar que sempre que eu calculo o valor atual, eu também posso reconhecer este valor como valor descontado. Não vamos confundir valor de desconto, que neste caso aqui são R$ 960,79, com o valor descontado, que é o valor de R$ 9.039,21. Então podemos passar aqui para o desconto racional. Então vamos lá, o valor atual é a razão entre o valor nominal e 1 mais I elevado na N. Temos então 10 mil dividido por 1,02 elevado na quinta, o que nos dá um valor de 9.057,30. E daí vem que o desconto é 10 mil menos 9.057,30, ou seja, 942,70. Vamos observar aqui que a diferença entre os descontos sempre vai haver, e sempre que nós calcularmos sobre o mesmo valor nominal, no mesmo prazo de antecipação com a mesma taxa, o desconto racional será sempre menor que o desconto comercial. E ainda assim, lembramos mais uma coisa: se nós tomarmos o valor atual, aplicarmos a mesma taxa de desconto sobre o mesmo prazo de antecipação no desconto racional, o valor obtido como montante dessa capitalização será o mesmo valor nominal anteriormente descontado, tá? Ou aplicado o desconto, como queiram, tá? Então, lembrando que sempre no desconto racional é possível aplicar a mesma taxa de desconto como taxa de juros e voltar a ter, então, o mesmo montante como valor nominal anterior. Seguindo, então, para o próximo exemplo. Temos aqui, por quanto tempo uma duplicata de 30 mil deverá ser antecipada para que a taxa de 1% ao mês obtenha-se um valor descontado na ordem de R$ 27.405,51. Bom, duas coisas importantes aqui. Primeiro, não trata que tipo de desconto nós devemos aplicar. Então, vamos aplicar o desconto comercial. Outra coisa, está dito ali, né, que nós vamos calcular o valor descontado. O valor descontado é, então, o nosso valor atual. Vamos seguir, então, para a resolução do problema. Eu quero calcular o valor atual no desconto comercial, que é N vezes 1 menos I elevado na N. Lembrem mais uma coisa, que nós já combinamos anteriormente, desde que começamos a tratar de capitalizações compostas. Toda vez que a pergunta se refere
ao tempo, seja de capitalização ou descapitalização, que nós devemos obter o valor de N e aí então levarmos para um valor de tempo, sempre será necessário, ao final da resolução do problema, lançar a mão de uma propriedade dos logaritmos, tá? Então vamos lá. O valor atual descrito no problema é 27.405,51. O valor nominal são 30 mil, a taxa 1%. E nós queremos determinar o prazo de antecipação. Nesse caso, determinando o número de capitalizações, teremos também o prazo em meses. Então lá, dividindo 27.405,51 por 30 mil, nós obtemos que 0,91 e todo aquele número ali, e é importante que usemos o número completo, conforme está escrito ali, né? Toda vez que a gente ocultar uma parte desse número, a gente vai estar, neste momento, deixando o nosso problema menos preciso, mais impreciso no caso, tá? Então, obtendo essa igualdade, nós podemos aplicar a função logarítmica aos dois lados da nossa igualdade, ficando então logaritmo de 0,91 e todas as suas casas decimais é igual a n vezes logaritmo de 0,99. Não se assustem, esses dois logaritmos de fato terão ambos valores negativos. Mas como nós dividiremos um pelo outro, a resposta será então um número positivo. Então, dividindo o logaritmo de 0,91 pelo logaritmo de 0,99, a resposta será 9. Então, para esta duplicata de valor 30 mil, serão aplicadas 9 descapitalizações sucessivas para que obtenhamos, então, o valor descontado de 27.405,51. E o último exemplo, para que não nos alonguemos demais nessas explicações, aqui. Qual a taxa de desconto racional? Uma duplicata de 25 mil deve ser antecipada por 10 meses para que se obtenha um valor atual no valor de 21.541,68. Então vamos lá. Lembrando, antes de começar as operações, sempre que em um problema de capitalização composta nós desejemos encontrar a taxa, é importante saber que no final do problema nós deveremos calcular uma raiz enésima, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Tá lá, vamos calcular o desconto racional, que está descrito no problema, e nós temos lá que o nosso valor atual é 21.541,68, que é igual a 25 mil dividido por 1 mais i elevado na 10. Como nós temos lá 1 mais i elevado na 10 dividindo, passaremos para o outro lado multiplicando, e na sequência o 21.541,68 que está multiplicando, passaremos dividindo. E a gente obtém então que 1 mais i elevado na 10 é igual a 25 mil dividido por 21.541,68. E obtemos então 1 mais i elevado na 10 é igual a 1,16 e novamente todas essas casas decimais que compõem o número. É importante, novamente salientando, que vocês não devem desprezar as casas decimais deste número. E conforme a gente já falou anteriormente, a solução para esse problema fica aqui. 1 mais i é igual a raiz décima de 1,16 com todas as suas casas decimais. Ou ainda, se nós quisermos, podemos fazer 1,16 elevado, lembre-se, entre parênteses, 1 dividido por 10. Neste caso, 0,1. Então, a raiz décima ou aquele número elevado a 0,1 nos trarão a mesma resposta. Finalizando, então, 1 mais i
é igual a 1,015 ou I é igual a 1,015 menos 1 e é igual a 0,015. Lembrando que este número se encontra na forma unitária e que para que passemos então para a forma percentual, devemos multiplicar por 100. Fazendo a multiplicação, a taxa de desconto neste problema de desconto racional é na ordem de 1,5% ao mês. Daqui, vocês devem seguir fazendo os problemas no material que se encontra na internet e qualquer dificuldade, me procurem. Um abraço.